Pedreiro agride o enteado com golpes de marreta. O suspeito responde a 7 inquéritos por violência contra a ex-companheira. Polícia descarta a versão de latrocínio no caso do comerciante assassinado em Cariacica. Ele teria sido vítima de um crime encomendado por traficantes. 3,5 toneladas de maconha. Esta é a maior apreensão de drogas na história do Espírito Santo. O material estava nesta carreta com placas de São Paulo. Irmãos no crime. A dupla é suspeita de roubar e adulterar carros. A referência é por veículos da década de 90. Polícia acredita que quadrilha que tentou roubar o carro forte no interior do estado pode ser a mesma que praticou um assalto com morte em São Paulo. Bandidos fazem arrastão em Vila Velha. Um dos criminosos é deficiente físico. Viatura da polícia é atingida durante troca de tiros em Cariacica. 2 assaltantes foram baleados. Brasileiros estão abusando da sibutramina. O medicamento que ajuda a emagrecer só deve ser tomado com indicação médica. Rogério chegou a usar, mas os efeitos foram ruins. Só perdeu peso depois de mudar os hábitos. Tudo azul. Esta é a cor do mês de agosto, dedicado aos cuidados com a saúde do homem. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. Olá, boa noite. Um pedreiro agrediu o enteado a golpe de marreta em Cariacica. O jovem tentava defender a mãe de mais um ato de violência. Hematomas no olho e arranhões no braço são as marcas da última briga. Desta vez, o pedreiro de 53 anos apanhou do filho da mulher que ele diz amar. Eu gosto muito dela, só que depois que ela teve essa AVC, ela mudou muito. Eu cuidei dela, passou muito mal por um negócio esquisito, achar até que eu ia perder ela. Mas graças a Deus ela tá boa. Esse é o relato de um homem que se diz preocupado com a família, dedicado aos filhos e à esposa. Um depoimento comovente, se não existisse uma outra versão para essa história. Eu não agredia ela quando ela morava perto dos familiares dela, mas quando se mudou aqui para Cariacica, as coisas mudaram. Eu acho que ele tomou coragem de começar a agredi-la porque ela estava sozinha aqui. E nisso foi começando esse histórico todo de violências, agressões. José Ribeiro Filho foi detido em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Um dos motivos foi o desrespeito à medida protetiva da ex-companheira. O pedreiro já responde a 7 inquéritos de lesão corporal e ameaças contra ela. Nesse caso específico, a gente já vem de um histórico de violência dessa mulher. Aí desde 2012, aqui na delegacia, a gente tem 7 inquéritos policiais envolvendo eles dois. Cansada de agressões e ameaças, a dona de casa de 38 anos resolveu se mudar. Mas José descobriu o novo endereço e apareceu por lá bêbado. Com uma marreta, ele tentou invadir a casa em que a mulher estava. O filho dela ainda tentou impedir, mas acabou virando vítima também. O jovem de 20 anos tomou uma marretada na testa onde precisou dar 6 pontos. Na versão de José, a história e a atitude dele foram bem menos agressivas. Muito, mas eu também procurei me defender também no certo. Que ele pegou o pau, ele correu para trás da casa, pegou o pau e veio para cima de mim. Aí eu tinha uma caixa de ferramenta, peguei a marreta, acho que eu joguei nele, não sei nem como é que foi. Comerciante assassinado dentro de distribuidora de bebidas em Cariacica foi mesmo vítima de um crime encomendado. Uma tentativa de socorro desesperada para salvar a vida do empresário. As imagens são os últimos registros de Ismael Rocha, de 38 anos, dono de uma distribuidora de bebidas, que foi assassinado no último fim de semana. As investigações da Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica apontam que o empresário foi vítima de um homicídio. A suspeita de latrocínio foi descartada. A vítima, ela realmente foi surpreendida por 4 autores de posse de arma que, sem falar nada, o executaram. Ismael foi morto a tiros dentro da distribuidora de bebidas em Nova Rosa da Penha 1, no último domingo, no Dia dos Pais. Tudo aconteceu na frente do filho, um adolescente de 15 anos. A polícia também concluiu que os tiros que atingiram Ismael foram disparados por 2 armas diferentes. Nas imagens, o rapaz de camiseta laranja aparece atirando e fugindo com os comparsas. Um fica para trás, lutando com a vítima e com o filho dele. O rapaz de camiseta escura aparece segurando uma arma. Atira e vai embora.
O criminoso também foi baleado na ação. Manuel Sérgio de Oliveira Pionticusque, de 23 anos, foi preso em flagrante. Em depoimento à polícia, Manuel alega que foi até o local com os comparsas a mando do chefe do tráfico de drogas do bairro Nova Rosa da Penha 1. Ele teria ido até o local para tentar intimidar um empresário. Segundo ele, Ismael estaria atrapalhando o movimento do tráfico. Os traficantes também tinham a informação de que o empresário tinha uma arma dentro de casa. Durante a confusão, ele aparece nas imagens segurando uma pistola. Manuel alega que a arma que ele usou era da vítima. Mas para a polícia, a propriedade da arma ainda será investigada. Para o delegado, não há indícios que o empresário tenha ligação com o tráfico de drogas. A vítima, pelas investigações, não tem nenhum envolvimento com nenhuma forma de comércio ilícito. Uma pessoa trabalhadora, inclusive sua família participava do comércio. O seu filho também foi vítima, né? E inicialmente, nós descartamos essa hipótese de que a vítima tenha qualquer envolvimento com a venda de droga no bairro. Polícia realiza a maior apreensão de drogas da história do Espírito Santo. 3,5 toneladas de maconha estavam em uma carreta com placas de São Paulo. O veículo estava dentro de um estabelecimento comercial no bairro Civite 1, na Serra. 6 pessoas foram detidas, entre elas o traficante Leandro Lopes, conhecido por Mata Rindo. Até o início da tarde, os policiais tinham contabilizado 3,5 toneladas de maconha. É muito provável que essa seja a maior apreensão de drogas da história do Estado do Espírito Santo numa única ocorrência. É muito provável em função da quantidade. Foi uma denúncia anônima que apontou para a polícia o transporte da droga na carreta com placas de São Paulo. Na noite de ontem, o serviço de inteligência passou a monitorar um dos envolvidos. Na madrugada desta quarta-feira, ele foi flagrado indo de São Pedro, em Vitória, para a Serra. No momento em que o homem se encontrou com os outros 5 detidos, a polícia entrou em ação. Apesar de um dos elementos estar armado, ele não houve reação. Tudo leva a crer que a base que estava na carreta, né, seria fatiada, dividida em volumes menores, para que eles fossem distribuídos no varejo dentro da região metropolitana ou até mesmo no interior do estado. No local, o criminoso monitorado iria receber parte da droga. Dentro da carreta foram encontrados sacos de trigo com dizeres em espanhol, o que aponta a possibilidade de se tratar de tráfico internacional. Essa apreensão, por maior que ela tenha sido, ela revela que nós temos uma grande fragilidade na nossa fronteira e nas nossas estradas. E é muito provável que outros caminhões como esse entrem no nosso território e não sejam interceptados. Que nós temos possibilidade de melhorar nossas apreensões, dado o indício indicativo dessa apreensão. E a polícia também investiga a quadrilha que tentou roubar um carro forte no interior do estado. Os criminosos podem ser os mesmos que praticaram um assalto com morte em São Paulo. O veículo blindado usado pelos assaltantes foi abandonado em uma plantação. O vidro traseiro estava adesivado e foi furado pelos bandidos para introduzir as armas utilizadas na troca de tiros. A ação foi planejada com cuidado. A polícia acredita que eles sabiam exatamente o itinerário e os horários em que o carro forte passava pelo trecho. A tentativa de assalto foi na noite da última segunda-feira, próximo à reserva de Soretama. Os bandidos estavam fortemente armados e usaram até explosivos. Um dos artefatos chegou a entortar o cofre, mas o dinheiro, cerca de R$400 mil, permaneceu intacto. O trânsito na BR-101 ficou parado durante o tiroteio entre vigilantes e criminosos e foi interditado em seguida. A quadrilha é especializada e altamente preparada para assaltos. O delegado que investiga o caso acredita que o grupo seja o mesmo que atuou em roubos em outros locais do país. Há cerca de uma semana, a quadrilha teria atacado um carro forte no interior de São Paulo. O veículo foi cercado, houve troca de tiros e um segurança acabou morto com um tiro na cabeça. Nessa ação, eles tiveram sucesso. Roubaram R$1 milhão. Como aqui no estado, usaram explosivos e um carro com características semelhantes ao utilizado em Soretama. Houve registro de um roubo com o mesmo modus operandi no estado de São Paulo. Abordagem com veículo semelhante, veículo blindado, com diversos disparos de arma de fogo, da mesma forma como foi feito aqui no estado do Espírito Santo. A polícia conseguiu identificar o dono do carro usado pelos bandidos. Ele disse que vendeu o veículo há algum tempo. A informação está sendo apurada.
Bandidos fazem arrastão em Vila Velha. Um dos criminosos é deficiente físico. O vídeo divulgado pela polícia do sistema de videomonitoramento de uma das lojas assaltadas pelo grupo. A ação foi no dia 5 de agosto. É fim de tarde quando os criminosos chegam em um carro prata e param na rua ao lado do estabelecimento. 2 descem e vão tranquilamente em direção ao comércio. Repare que um deles está mancando com a perna direita. O dono da loja está no caixa. Os assaltantes anunciam o crime sem fazer alarde. Enquanto um pega o celular da vítima e fica vigiando o local, o outro recolhe todo o dinheiro do caixa, cerca de R$900. Uma ação rápida e discreta. Em questão de segundos, a dupla vai embora. Um dos homens que aparece nas imagens foi identificado como Daniel da Silva Barbosa. Ele e Marcelo Conceição Lacerda, de 34 anos, que dirigia o carro, foram presos e confessaram os crimes. Com eles, a polícia encontrou a camiseta usada por Daniel no dia do assalto, objetos roubados e o veículo. O trio promoveu um verdadeiro arrastão por Vila Velha. Renderam passageiros que estavam em pontos de ônibus e invadiram pequenas lojas dos bairros Jockey, Rio Marinho e Vale Encantado. A última deles fica aqui, na principal avenida do bairro Vale Encantado. Os 2 criminosos presos só foram identificados graças às imagens de videomonitoramento. Mas o terceiro assaltante, o que tem uma deficiência na perna direita, ainda está foragido. Marcelo tem uma extensa ficha criminal com passagens pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Ele foi preso em casa no bairro Cobilândia. O carro usado pelo trio pertencia à mãe de Marcelo. Ele e Daniel já foram reconhecidos pela vítima. A polícia busca informações que ajudem a identificar o terceiro envolvido na onda de crimes. Pessoas que foram vítimas desses criminosos, a princípio nesse dia, podem vir procurar a gente aqui na Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. E caso haja qualquer informação sobre essa pessoa que aparentemente puxa uma perna nas imagens, também pode procurar a Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica para repassar a informação sobre essa pessoa. Quem tiver informações também pode ligar para o Disque Denúncia 181. A venda de sibutramina cresce a cada ano no Brasil. Especialistas afirmam que o inibidor de apetite pode provocar uma série de problemas. Rogério versão 2015, Rogério versão 2014. Em um ano foram embora 48 quilos. A calça, que era 54, passou para 42. O feito só foi possível graças à reeducação alimentar e à atividade física. Dá para poder se alimentar de forma saudável, com uma vida corrida, e praticar os exercícios. Antes eu falava que eu não tinha tempo para praticar exercício. Na verdade, era minha preguiça falando, você não tem tempo. Antes da mudança de hábitos, ele recorreu ao inibidor de apetite, a sibutramina, mas não funcionou como queria. De 109, emagrecer 13 quilos, aí depois quando você para, no susto, você vai parar com 128. A experiência de Rogério pode não ter sido boa, mas muitos brasileiros estão recorrendo à sibutramina para perder peso. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mostrou que o consumo da sibutramina no Brasil vem aumentando ano a ano. No ano passado, por exemplo, foram vendidas quase 3 milhões de caixas. Mas o que mais chama a atenção nesse assunto é que o mesmo medicamento é proibido tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Para ter acesso ao medicamento, o paciente precisa ter a receita e um termo de autorização, ambos assinados por um médico. Este endocrinologista explica que o uso da sibutramina apresenta riscos à saúde. Não há uma média de pacientes considerável que apresente resultado com o uso dessa droga. E o mais importante, é uma droga proibida no mundo inteiro, porque é uma droga que provoca alterações cardiovasculares, droga que favorece a hipertensão, favorece a taquicardia, palpitações, enfim, é uma droga que tem repercussão cardiovascular. Que o endócrino lembra que o mais seguro e eficiente para a perda de peso é a boa alimentação e os exercícios físicos. O tratamento de obesidade é mudança de estilo de vida. O paciente sabe por que ele engordou. É só ele maneirar, que é melhor ele se reeducar. Ele fechar a boquinha, sair para a praia ou fazer alguma atividade na academia. Aí o resultado é mais rápido e eficaz, sem dúvida nenhuma. Agora, Rogério só toma multivitamínicos. Não tenho saudade alguma da sibutramina, nem das alterações de humor que ela me dava. Hoje eu vivo tranquilo,
Tenho meu humor aí garantido 24 horas e sem surpresa. A sibutramina é um remédio controlado de tarja preta. Tem um limite de dose por dia e o tratamento tem que durar no máximo 2 meses. 2 irmãos foram presos em Vila Velha, suspeitos de roubar e adulterar veículos. Carlos Henrique Oques dos Santos e o irmão dele, Alessandro, foram detidos quando saíam de casa em Vila Nova de Colares, na Serra. Em posse deles estavam 3 veículos com restrição de furto e, na maioria, adulterados. Tudo começou durante uma diligência no bairro, em que a polícia identificou essa Paraty furtada estacionada na garagem de uma residência. As pessoas que residiam nessa casa foram ouvidas e revelaram que uma terceira pessoa, no caso 2 irmãos, haviam deixado esse veículo naquela garagem. O Carlos afirmou que recebeu esse veículo como pagamento de uma pessoa da qual ele só conhece apenas o apelido. Após identificarem os supostos donos da Paraty, a polícia armou um cerco no endereço em que eles moravam. Ao serem abordados, os irmãos assumiram a posse de 2 carros estacionados em frente ao prédio deles e chegaram a dizer que compraram os veículos pela internet. Já na delegacia, acompanhados de um advogado, os irmãos resolveram mudar a versão da história. Carlos Henrique assumiu ser o dono dos 3 carros. Estava irritado. Chegou a acusar a polícia de ter mentido sobre a primeira versão. Eu troquei, a história é essa mesmo. Mas fazer o que? Nós tá aqui agora fudido mesmo. Eu não sabia que o carro era roubado. Eles estão inventando isso daí. Mais tranquilo, Alessandro, que negou qualquer tipo de participação nos crimes, disse que o irmão recebeu os veículos como pagamento por uma moto e que nenhum deles sabia sobre as restrições de furto ou adulterações. Meu irmão trocou esse carro numa moto, entendeu? Nos 3 carros numa moto. Um deles guardou na garagem porque estava sem capô, com medo de criança mexer, essas coisas assim, entendeu? Eu puxei o Voyage e o Gol estava limpo, porque eu puxei na placa legal, entendeu? Não tinha nada de errado com ele. Por isso que eu cheguei a ficar perto do carro, porque estava tranquilo. Os irmãos que já têm passagem pela justiça por furto de veículos dizem que compravam os carros para reformar e revender e que, apesar do passado, tinham mudado de vida. Instalo som, mexo com pintura, faço um monte de coisa, entendeu? Na residência deles foram encontradas diversas chaves, documentos de veículos e amplificadores de som. Os 2 foram autuados por receptação, mas a polícia acredita que eles também possam ter envolvimento em furtos de veículos na Serra. São veículos da década de 90 que circulam em bastante número ainda e há uma maior facilidade de arrombar esses carros, haja vista que eles dispõem de um número menor de mecanismos de segurança. Então foi encontrado, inclusive, com os criminosos diversas chaves, e essas chaves podem ter sido utilizadas para o arrombamento desses veículos. Você sabia que o mês de agosto é azul? A cor representa os cuidados com a saúde do homem e eles têm feito o dever de casa direitinho. Peixe, frango, ovos, muitos ovos por sinal, frutas e um suquinho, claro. Essa é a fórmula de Gilson, 59 anos de saúde. E é de colocar muito jovenzinho de 20 anos no chinelo, viu? Essa fórmula dele não tem segredo nenhum não, é na base da força de vontade mesmo. Treinar, comer e descansar. Gilson é exemplo perfeito para a campanha desse mês, um mês dedicado à saúde do homem. É o Agosto Azul. Muitas coisas que eram, vamos dizer assim, bonitinhas, né, no homem, era charmoso, a gente sabe que não, que faz mal à saúde. O excesso de peso faz mal à saúde, a falta de atividade física faz mal à saúde, o ganho de peso, principalmente na região abdominal, faz mal à saúde. O objetivo da campanha é justamente incentivar a mudança de hábitos e a sempre buscar ajuda profissional. Aquela história de que homem não vai ao médico e... isso é coisa que ficou no passado. Eu clinico há mais de 30 anos e antigamente os homens só vinham ao consultório quando efetivamente o problema estava gravíssimo. Não vinha para prevenção. Hoje a gente já começa a ver o homem se cuidando mais do corpo, cuidando mais com a prevenção, vindo ao consultório para ver se está tudo bem, coisa que não fazia. E assim dá para prevenir uma série de doenças, das simples até as mais graves. E para Gilson, cuidar da saúde não é a coisa que ele faz só em agosto, não. É o ano inteiro, a vida inteira. É só perguntar para ele como andam os exames. Tudo 100%. Nada até hoje. Eu faço 60 anos agora, né? E graças a Deus. Parabéns, hein, Gilson? A campanha Agosto Azul acontece em todo o Brasil. Basta procurar a unidade de saúde do seu bairro. E a seguir, bandidos trocam tiros com a polícia. A gente já volta.
Bandidos trocam tiros com a polícia em Cariacica. A polícia foi ao local atender uma ocorrência de roubo de moto no bairro Porto de Santana. Os PMs fizeram um cerco e aconteceu um tiroteio. Os assaltantes acabaram baleados e encaminhados ao PA de Itacibá. Na troca de tiros, a viatura também foi atingida. A motocicleta foi recuperada. E o Tribuna Notícias termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.